Ai desses crentes que estão envolvidos no meio dessas coisas, que são obras infrutíferas das trevas, como está escrito. Ai desses pregadores, presbíteros, diáconos, apóstolos, reverendo, pastores, né? Todas essas pessoas, esses cantores, né? Professores de teologia, teólogos, alunos, todos, né? Todas essas pessoas que estão envolvidas com essas obras infrutíferas das trevas. Porque Deus não tem nada a ver com essas coisas. Como eu já falei, eu venho aqui sempre comentando essas coisas e sempre procurando passar isso para a pessoa entender que Deus não se envolve com atos políticos. Deus não tem nada a ver, porque isso é pertencente ao mundo. Porque para Deus se envolver com isso, era necessário que o mundo fosse, que os países fossem que nem Israel, o Israel antigo, não o de hoje. Não o Israel de hoje, o Israel antigo, que reinava Deus em tudo. Tudo era pertencente a Deus, todas as coisas. E a política que pertencia ao povo de Israel era conduzida por Deus. Seria pelo braço de Deus, tudo caminhado pelos preceitos divinos e por toda a instituição divina do que Deus tinha instituído, né? De todas as coisas e a sua sã doutrina. E de acordo com tudo quanto estava escrito na Torá, que assim foi dado por Moisés. E que Deus formou um povo e que o povo era separado. Então ali Deus era tudo em todos. Ali ele era o médico, era o governador, era o prefeito, era tudo. Porque tudo aquilo que tivesse lá dentro de Israel era conduzido pela mão de Deus. Então não teria as coisas dos paganismos das outras nações, como nós tivemos hoje em todas as outras nações, ao qual também está lá em Israel também. Não teria outras religiões, né? Outras ideias, opiniões, né? Qualquer segmento religioso ou político dentro de Israel. Não existia isso. Era a teologia também, a teologia que era pelos, na época, lá os doutores da lei, né? Que eram os ensinamentos de ciência de Deus, que não é essa também de hoje também. Não tem nada a ver com essas coisas modernas de hoje, pertencente aos homens. Coisa de homem não tem nada com Deus. Temos que entender isso. Então o que está acontecendo aí são obras infrutíferas das trevas, ao qual vai ser condenado e é condenado por Deus. E vai ser condenado todos os crentes que estão envolvidos nessas coisas. Porque em vez de paz, está havendo pé de guerra. Em vez de paz, em vez de muito amor, está havendo ódio. Está sendo demonstrado isso, ira. Está sendo manifestado ao mundo, ao contrário do Evangelho de Cristo. Ao contrário do amor, da paz, está acontecendo o pé de guerra e discurso fazendo essa apologia a ódio, né? Para que as pessoas tenham ódio de determinadas pessoas. Então tudo está errado. Porque o que está acontecendo nesse Brasil, no segmento do povo, né, seguindo essas coisas, que aqui é um recado do que eu recebi de Deus para a igreja, para a noiva do Cordeiro, que não pode se contaminar, não pode se profanar, não pode cair em corrupção, não pode se imacular de maneira nenhuma, não pode ficar jamais suja, né? Não pode se macular, jamais pode Deus vai aceitar ela suja, né? Tem que se limpar mais ainda. Glória a Deus, aleluia. Então vejam bem. Então isso não é coisas de que a noiva do Cordeiro possa estar participando disso. Porque, como disse Paulo lá em Coríntios, não se pode sentar na mesa de Cristo e de Belial, ou seja, Jesus e o diabo. Porque as obras da treva, ela está conduzida pelo o reino do diabo, com os seus falsos profetas, né, anticristo, né? E assim por diante, né?
Então, não pode um cristão verdadeiro estar envolvido com essas coisas, né? Por quê? Porque, repito de novo, Deus não está do lado de ninguém. Deus não está jamais, nem por um e nem por outro. Então, isso aí que está acontecendo é para mais fanatismo e idolatria. É uma coisa que está envolvendo um homem. Não tem nada a ver com o negócio de Estado de Direito, com democracia ou ditadura. Tá indo pelo lado de fanatismo e idolatria. É pelo lado de, como está escrito, os bel prazer. São as pessoas que querem alguma coisa e querem do seu jeito e não está esperando em Deus e não aceita também a vontade de Deus. Porque se foi a vontade de Deus, ao qual muitos pregadores pregam, que tudo está no controle, tudo na vontade de Deus, nada é por acaso e nem existe coincidência, tudo no controle de Deus. Não cai uma folha de uma árvore se não for permitida por Deus. Então, se aconteceu de ser ao contrário, e se tem a mão de Deus, Deus não deu ouvido às orações, às revelações, né? Até porque isso foi demonstrado para o mundo que ali são coisas falsas, coisas mentirosas. Porque como é que Deus não ia confirmar uma coisa que viesse da parte dele, sendo que está escrito, todo profeta que falar a verdade, em nome de Deus se cumprirá. Porém, o profeta que falar e não se cumprir, não é de Deus. E esse tem que ser morto, como está na Bíblia. Louvado seja Deus. E assim são os agoureiros, são os feiticeiros, né? E isso segue para esse castigo para todos, os idólatras, né? Então, para todo esse tipo de pessoas. Pois bem, então o que acontece? Então, isso aí não está acontecendo, não é pela uma coisa que seja, digamos, correta, uma coisa que seja legal, porque isso aí é do mundo. Se tem erro, se tem falcatrua, se tem qualquer coisa de corrupção, se tem isso aí, isso é lá para o mundo. E o mundo resolve isso. Não é Deus que vai resolver. Deus resolve os problemas da sua casa, da igreja, da noiva do cordeiro, do povo zeloso, pessoal de boas obras. Deus resolve os problemas da igreja. O que tem de Deus para com o mundo é a bondade, a misericórdia dele, a graça dele, esperando que todos venham ao arrependimento, porque não quer que nenhum se perca. O que tem da bondade de Deus, misericórdia, por justiça divina, porque ele é bom e é pai de tudo, seja espírito e seja matéria, então é que ele envia seu sol e a chuva para os maus e bons, como está escrito, e vocês sabem disso. Então é isso que tem para o mundo, não que Deus tem nada a ver com o que está lá no mundo. Isso é obra frutífera das trevas, repito de novo. Então, quem for de Deus, saia fora disso, porque vão ser todos castigados por isso. Porque estão usando o nome de Deus para essas coisas, e o mundo está vendo, e a blasfêmia está aumentando, e dando mais motivo ainda para que os ateus não acreditem em Deus por causa de vocês. Então, se arrependa enquanto é tempo, todos esses, todos. E além do mais, estão fazendo uma prática que é triste. É uma prática totalmente ilegal, que é prática até de um termo assim meio de aterrorizante, né? Que são, na verdade, práticas de terrorismo, que é colocar psicologicamente o medo dos crentes da igreja, do resto dos crentes da nova da igreja, né? Para induzir a eles a fazer o que vocês querem. Isso aí é pecado, tanto diante de Deus, como diante das leis do país, do mundo, para aqueles que são democráticos, né? E tem que entender isso, que esse negócio de a pessoa lá fazer lavagem cerebral nos outros, isso vai terminar sendo crime, porque isso é um ato de terrorismo. Tem que entender isso, porque se todo mundo é livre por Deus e pela democracia, é livre para ir e voltar, né, para expor seus pensamentos, as suas vontades. Então ninguém pode fazer medo das pessoas para as pessoas seguir de acordo com as ideias de vocês. Ninguém não pode fazer isso. Ficar colocando aí medo, essas coisas, para que os crentes se envolvam nisso. Para que o resto da igreja, toda a igreja se envolva nisso, porque vocês estão influenciando isso. E isso vão pagar muito caro, eu tenho certeza disso. Eu sei que estou dizendo, eu sou responsável pelo que eu estou falando, porque eu conheço Deus, conheço a verdade. E o Senhor Jesus Cristo voltou e eu conheço Ele. Pois bem, então se arrepende enquanto é tempo.
Porque não pode fazer isso. Se vocês querem, pela ideia de vocês, né, estão pecando contra Deus, estão praticamente, como se diz, desviando da verdade, apostatando-se da fé. Por que cadê a fé em Deus? Estão colocando fé no homem, confiança no homem. O homem para resolver tudo. Para resolver tudo dentro de um país. Isso não existe. Isso não tem como. Um país que é místico, cheio de tantas idolatrias, cheio de tantas religiões, como é que pode dizer que o país, o Senhor reina nele, se, na verdade, o próprio Jesus diz que quem reina no mundo é o diabo, né? E o Brasil, o Brasil geograficamente, que pertence ao mundo, é de Deus. Tudo é de Deus, na verdade. Mas, no sentido de governo, não é o Senhor que está governando o Brasil, o Senhor governa que é dele. O Senhor governa dele, porque se o Senhor estivesse governando o Brasil, então, então esse Deus é corrupto. Deus é corrupto para fazer uma paralisação dessa, para fazer esse tipo de coisa, né? Para não aceitar um direito de outra pessoa, seja lá quem for, seja lá o que ele fez. Aquilo que foi dado por direito é direito. Agora, se aprova que houve alguma coisa, né? Isso também pertence ao mundo. Não é Deus que vai fazer isso. Não é Deus. Porque o que Deus vai fazer, o mundo vai receber todos os castigos por não querer saber de Deus, por não conhecer a verdade. E vocês vão receber um castigo mais duro ainda, porque conhecem a verdade e não praticam a verdade, e estão praticando as obras das trevas. E estão junto com o mundo, fazendo aquilo que é desagradável a Deus. Pecando contra Deus, fazendo o povo blasfemar de Deus, porque o mundo está vendo isso. E está vendo uma grande blasfêmia. Então vocês vão pagar por isso. Porque isso aí não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Isso aí é o envolvimento de vocês, é o que vocês querem, é o que vocês escolhem, é o que vocês estão fazendo para o bem de vocês mesmo, porque vocês têm seus certos interesses, é claro, né? Claro, eu tenho 40 anos de Assembleia de Deus, graças a Deus por isso já. Então, eu sei muito bem o que estou dizendo. Então, isso é um interesse que não tem nada a ver com Deus, de vocês. Não tem nada a ver. Aí vocês querem passar por esse interesse de vocês, fazer com que os outros sigam o interesse de vocês e fazendo o povo de Deus pecar contra Deus. O pecado de vocês é muito grande, repito. Então se arrepende quanto é tempo. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia.